Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. A ONU faz um alerta sobre o uso indiscriminado de antibióticos. O consumo pode aumentar a resistência ao tratamento de muitas doenças infecciosas, como a tuberculose. Tosse, dificuldade para respirar. No início, a Samantha pensou que fosse estresse, mas depois descobriu que estava com tuberculose. Depois de 6 meses do tratamento padrão, nada mudou. A bactéria era muito resistente e mesmo com um coquetel de antibióticos, ela só conseguiu se livrar da doença depois de 5 anos e ainda precisou remover partes do pulmão. Quando mudavam o remédio, eu já me assustava por conta disso, do efeito, que eu não sabia como é que ia ser. Tem uns que, como eu falo, tem uns que me deixaram com a vista turva. A própria injeção que eu tomei muito tempo, já por último ela já estava me dando ataque cardíaco. Outro dia eu tomei injeção, eu tomava injeção no posto, 3 vezes na semana. A Organização das Nações Unidas alertou para o uso indiscriminado de medicamentos que podem deixar bactérias, fungos e vírus mais resistentes. O estudo divulgado nesta semana aponta que 10 milhões de pessoas podem morrer até 2050 pela infecção de micro-organismos superresistentes. Segundo a OMS, pelo menos 700 mil pessoas morrem anualmente por causa de doenças resistentes aos medicamentos. Só de tuberculose multiresistente morrem todo ano 230 mil pessoas. Você vai no médico com uma infecção viral, às vezes uma gripe, um sintoma respiratório, e normalmente aquela infecção é uma infecção que se resolveria sozinho, o seu próprio sistema imunológico seria capaz de dar conta daquele processo infeccioso, mas muito comumente a gente sai do médico com uma receita para um antibiótico. E isso é um problema, né? Porque se você trata aquele paciente indevidamente, você está expondo ele a essas drogas de maneira desnecessária. O abuso dos medicamentos controlados ainda traz consequências econômicas. Até 2030, 24 milhões de pessoas podem ser levadas para a extrema pobreza. Até 2050, o mundo pode perder 3,8% do PIB. Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China foram os países onde o uso dos antimicrobianos mais cresceu em 10 anos. A OMS aponta caminhos como a conscientização para o uso de antibióticos, a eliminação de algumas substâncias das práticas agropecuárias com a vacinação dos animais e investimento em saneamento básico. Na contramão da onda dos smartphones, tem crescido em todo o mundo a retomada de celulares sem acesso à internet. São pessoas que preferem ter mais sossego e imaginam que vão conseguir isso ao se afastar da dependência tecnológica. Por conta da profissão, Márcio precisa acompanhar as últimas tendências, contactar clientes e fornecedores. Mas engana-se quem pensa que ele vive 24 horas por dia conectado às redes sociais através do smartphone. Na verdade, ele usa um simples celular, daqueles que só ligam mesmo, e explica o porquê. Eu acho que o smartphone e outros semelhantes deixa a pessoa muito aprisionada nesse mundo de redes sociais, perde muito tempo. E eu opto mais por isso aqui por ser mais prático. O número de consumidores que vem aderindo ao celular sem internet só vem crescendo. A pesquisa mais recente mostra que em 2017 houve um aumento de 5% na venda desse tipo de celular, contra um aumento de apenas 2% na venda de smartphones em todo o mundo. Nesta loja de manutenção e conserto de aparelho celular, também tem crescido a demanda por modelos mais simples. A pessoa é idosa, não tem aí a determinação e nem a paciência de ficar utilizando um sistema Android, um sistema iOS, para fazer as coisas do cotidiano que hoje a gente, por exemplo, já não consegue mais viver sem. Mas a maior parte quer mesmo se afastar da dependência das redes sociais. Uma verdadeira doença, como explica este especialista. O diagnóstico que a gente coloca é a questão da nomofobia, tá? Que entra dentro de um transtorno de ansiedade, de caráter fóbico, tá? E aí ela desenvolve essa nomenclatura de nomo, de tecnologia do celular, e fobia de medo. As pessoas podem desenvolver umas alterações, tá? Tanto psíquicas, emocionais, comportamentais, certo? Diante desse contexto.
Um explorador americano fez uma descoberta surpreendente. Usando um submarino, ele mergulhou 11 quilômetros e alcançou o ponto mais profundo do Oceano Pacífico. Lá, segundo ele, a equipe encontrou lixo produzido por seres humanos. A exposição de Victor Vescovo trabalha agora para confirmar que o que foi encontrado no fundo do mar é plástico. Segundo as Nações Unidas, se a produção de lixo seguir a tendência atual, os oceanos terão mais plástico do que peixes em 2050. A China anunciou que vai impor taxas adicionais aos produtos dos Estados Unidos. A medida é mais um capítulo da guerra comercial travada entre os dois países e uma resposta ao aumento de tarifas para produtos chineses anunciadas pelo presidente Donald Trump na semana passada. As novas regras vão atingir o equivalente a 60 bilhões de dólares em produtos e começam a valer a partir do dia 1º de junho. A disputa comercial entre os dois países vem crescendo desde o ano passado e, segundo analistas, tem impactado de forma negativa toda a economia global. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou novas sanções contra o Irã. Em 2015, um acordo assinado entre Irã, Estados Unidos, Reino Unido, China, França, Alemanha e Rússia fez Teherã se comprometer a limitar as atividades nucleares em troca de um alívio nas sanções econômicas internacionais. No ano passado, no entanto, de forma unilateral, Trump decidiu retirar os Estados Unidos desse acordo. A reação do Irã, então, foi diminuir as restrições do programa nuclear, o que o governo americano classificou como chantagem nuclear. De acordo com os outros países do acordo, por enquanto, o Irã ainda se mantém dentro dos parâmetros do que foi assinado com as potências mundiais. No Vaticano, o Papa Francisco divulgou normas mais rígidas que obrigam bispos, padres e religiosos a denunciar qualquer suspeita de agressão sexual ou assédio, bem como todo o encobrimento de tais atos pela hierarquia católica. Todas as dioceses do mundo terão 1 ano para implementar um sistema acessível para receber denúncias. A paixão pelo desenho foi a ferramenta que impulsionou a vida de um menino que enfrenta o autismo desde pequeno. Hoje, aos 34 anos, com o apoio da mãe e de um professor, ele transformou numa história em quadrinho sua própria história de vida. Agora, o primeiro trabalho profissional dele ganhou as livrarias. Sempre desenhou, sempre. No papel, na parede, né? Aonde podia. Ele gostava muito de desenhar. E podia desenhar na parede em casa? Podia. Né? Para Masanori, o desenho é o principal meio de expressão. Ele é autista e aprendeu a falar só aos 12 anos, mas desde muito pequeno passava horas e horas com o lápis na mão e criou uma revistinha inspirada nos heróis japoneses. Nessa história do Kaleido Rider, tem repleto de ação, drama, humorístico e de tirar fôlego para combater os inimigos. Agora ele se prepara para lançar o primeiro trabalho profissional, a HQ Nori e Eu, que foi feita a 6 mãos. Envolveu o próprio Masanori, que fez todas as ilustrações, a mãe, que escreveu parte do roteiro, e Kaeto, professor de desenho. Quando o Masanori começou a ter aula com o Kaeto, uns 5 anos atrás, ele não aceitava muitos palpites do professor. Mas depois que eles passaram a fazer o livro juntos, aí a parceria deu certo. Eu desenhava na lousa, um desenho bem simples, assim, ó, esse personagem vai estar aqui, o outro vai estar sentado nessa cena, vão ter tantos balões. Ou a gente pegava fotos de referência, assim, para fazer esses desenhos. A HQ conta a história da família do Masanori desde que os pais dele se conheceram no fim dos anos 60. Diversas passagens revelam detalhes da vida de uma pessoa com autismo. Eu era tímido e medo de ir na visita naquela época. Autista não entende linguagem figurada, né? Eu contei aqui que eu tinha sonhos recorrentes, que ele era sequestrado, e ele foi desenhar essa parte, ele achou que ele tinha sido sequestrado. E foi muito difícil explicar para ele que não, que era um sonho que a mamãe tinha, que não aconteceu na realidade.
Aí ele sempre fala, mas eu fui sequestrado? O meu irmão foi sequestrado? Ele ficou muito preocupado. Né? Como diria. Ai, para com isso, vira isso a boca. Vira a boca pra lá, imagina, né? Os pais sempre fizeram de tudo para estimular o Masanori. Ele estudou em uma escola que dava atenção especial e viajou para fora do Brasil várias vezes. Hoje, aos 34 anos, tem namorada e um grupo de amigos com quem sai todo fim de semana. Apaixonado por almanaques e biografias, Masanori agora sabe que pessoas importantes passaram pelas mesmas dificuldades que ele. Ele faz as relações, né? O Chateaubriand também começou a escrever ou ler, né? Falar com, sei lá, 12, 13 anos, não foi? Por aí. Ele leu na biografia e ele falou, olha, como eu. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número, 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Bom dia para você, tchau.